Olá, graça e paz, meus amados, que bom que você está conosco. Estamos dando início ao nosso culto online da Casa do Pai. É um grande privilégio podermos falar ao teu coração e estarmos juntos. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E sabemos que mesmo estando cada um na sua casa, nesse culto online, nesse modelo que a gente se propõe a estar fazendo nesses dias, não necessariamente estamos reunidos, mas estamos unidos. A unidade é uma condição de espírito, é um desejo do nosso coração e vem do nosso Deus. A palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem presentes, Ele também se fará presente. E quando o corpo está unido, nós sabemos que o cabeça vai se manifestar e Ele é Jesus, nosso objeto de adoração, nosso objetivo de cultuar nessa noite. Quero convidar você a chamar a família, fazer como a Bíblia fala que o Senhor faz, a juntar os pintinhos embaixo da asa aí, mas que vocês possam estar aí em família acompanhando esse culto, conectado na palavra de Deus. Deixa o Senhor falar o teu coração. Peço que com muito temor você se concentre, se possível saia das outras mídias, fique o tempo todo aqui no culto em atitude de reverência ao nosso Deus. Quero iniciar então com uma palavra de oração, em seguida nós teremos o louvor. E hoje nossa irmã pastor Eliane vai estar trazendo uma palavra para edificar o teu coração. Não saia daí, vamos ficar juntos. Quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Nós pedimos, Pai, com muito carinho, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor receba o nosso espírito em atitude de devoção, gratidão, Pai, reverência, Pai, porque o Senhor é o Deus da terra, o Senhor é o único a quem nós nos dirigimos nessa noite, Pai, e sempre. Mas também sabemos que o Senhor é nosso Pai, que nos recebe com amor na sua casa, e nós te adoramos por isso, porque nós temos confiança, nós podemos ser confiados na tua palavra, na tua presença, como o Senhor nos ensina na tua palavra. Por isso, Senhor, nós nos apegamos às verdades da tua palavra, nos apegamos ao Senhor, Pai, e é por confiança, Pai, e com muito amor no coração que a gente se coloca debaixo da tua poderosa mão nessa noite, Senhor, para que o Senhor realmente toque as nossas vidas, e peço que o Senhor esteja agindo na cada família que nos assiste, Pai. Cada pedido, Pai, que o Senhor esteja tirando toda a ansiedade nesse momento, toda a preocupação, que a semana seja mais uma semana de vitória e esse tempo seja um tempo de muita graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor e em seguida a palavra. Deus abençoe. Não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há
melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar.
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite, né, Estamos num momento crítico, mas eu creio que na semana que vem voltamos ao normal. É tão gostoso a gente poder cumprimentar os irmãos, estar com eles presencialmente, isso não tem preço. Mas a gente entende também o momento que estamos vivendo, não é verdade? Mas amém. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, que o que Deus tem falado nesses dias ao nosso coração, e é importante a gente ter sensibilidade à voz do Espírito Santo e deixar Ele ministrar o nosso coração. E isso não pode, se o Espírito Santo nos traz algo, não é para ficar somente conosco, precisamos compartilhar. Ele tem nos incomodado como liderança, como pastores, e precisamos entender, né, o que está acontecendo, o que Deus quer de nós, o tempo que estamos vivendo, e nós precisamos ter essa percepção. Então eu quero te encorajar nessa noite a você abrir teu coração, abrir a tua mente, ter sensibilidade, né, na direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Seja bem-vindo. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses 1. Eu quero ler um texto aqui que Deus tem ministrado, e eu acho assim que ele casa com o que nós estamos vivendo hoje. Amém? Então, fala assim, 2 Tessalonicenses 1, diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulações ao que vos atribula, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi criado entre vós o vosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e a vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar. Pai querido, nessa noite nós queremos
declarar a Tua palavra como ela é fiel e verdadeira. Ela sempre nos deixa uma lição daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos mudar. Nessa noite, Senhor, toca o nosso coração, que possamos compreender. Eu quero declarar a mente aberta para o entendimento daquilo que o Senhor está fazendo, do tempo que vivemos e o Teu propósito, Pai. Nós declaramos a Tua unção nesse lugar, na vida de cada um que está assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui nessa epístola fala de Paulo, né? Ele exalta a fidelidade de Deus e ele está muito feliz. Por quê? Porque ele sabe que lá em Tessalônica, ele tem um povo que está animado, eles têm mútuo amor, né, um para com os outros, e a fé deles tem crescido. E Paulo se sente muito feliz com isso. Mas, de contrapartida, quando Paulo vê que o povo realmente está unido, a igreja está crescendo, que a igreja está evoluindo, que eles andam em amor, a contrapartida existe uma perseguição, uma tribulação, né, que muitos não suportam. E o que a gente pode passar nesses dias que nós estamos vivendo? Há uma pressão sobre nós. Há uma pressão sobre nós de viver uma vida com Cristo, viver aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, mas ao mesmo tempo ser pressionado, né, por tribulações, por coisas que nos atribulam. E isso gera em nós um desconforto em viver pela fé. Mas Paulo, ele foi até lá para dar ânimo para eles, e ele entendia isso. Então Paulo, ele tentou encorajar novamente os tessalonicenses diante das perseguições e tribulações. É como se ele chegasse lá e falou: povo, eu estou muito feliz pela fé, por tudo que vocês têm feito, mas eu quero dizer que eu vim aqui para animar o coração de vocês. Não se deixem levar pelas tribulações, pelas lutas e pelas batalhas, não. O propósito também de Paulo era esclarecer os seus ensinamentos sobre a volta de Cristo. Ao que tudo indica, Paulo recebe notícias de que seus ensinamentos não foram bem compreendidos por alguns crentes. Então tem aquela, né? Aí você vem, você conhece a Deus, se posiciona, e o irmão também, né, conhece a Deus, mas de repente começa um conflito. Tipo, não é bem assim, não é dessa forma, e entre os atritos, e geralmente dá algum conflito entre os irmãos. E a gente precisa entender que no meio que a gente vive, existe esse desconforto muitas vezes em ideias, né, que não são totalmente ligadas um ao outro, ideias que não convergem. Então nós precisamos entender que Deus, nesses dias, está trazendo uma unidade na Igreja de Cristo, não somente por religiosidade, não somente por doutrinas, né, por teologias. O Senhor está nos unindo através da sã palavra. Isso é a verdadeira evangelho. Isso é. Paulo recebeu notícia de seus ensinamentos que não foram bem compreendidos por alguns crentes. Ele também continuou a encorajar os tessalonicenses na fé. Queridos, eu quero fazer uma pergunta, né? Como é que está a nossa fé, ou a sua fé? Realmente, olhando para nós, para dentro de nós, ela é verdadeira, a fé que temos em Cristo? No que você tem baseado a sua fé? No que ela tem firmado a sua fé? Naquilo que tem acontecido ao redor, aquilo que está oprimindo o ser humano, aquilo que está o mundo agitado, a tua fé, ela está balançada com tudo que estamos vivendo, ou ela permanece firme no Senhor? Ou ela permanece olhando para o alto, no autor e consumador da nossa fé, Jesus? Olhe para você. Querido, nós estamos começando um ano. Temos um ano pela frente. E precisamos entrar em contato conosco mesmo, avaliando qual é o nível da nossa fé. A tribulação, a angústia, ela tem te balançado? Ou você tem passado por ela e falado: não, a fé permanece? Precisamos, querido, como entrando nesse ano, avaliar, realmente esse ano eu preciso tomar um posicionamento novo na minha fé,
na minha leitura da palavra, na minha vida com Deus. E o Senhor está esperando isso de nós. Precisamos entender isso. No capítulo 1, Paulo reconhece a fidelidade de Deus. Ele reconhece, ele tem um coração agradecido. 1, 3 e 4 diz: irmãos, diz assim: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Não é um sonho de uma igreja assim? Amor, fé e amor pelo irmão. Sabe, querido, Deus nunca nos frustrou. Deus nunca nos decepcionou. O que nos decepciona são relacionamentos. Irmãos que nos machucam, né? Líderes que nos machucam. E isso nos deixa, muitas vezes, entristecidos e atribulados. Mas Deus, jamais. Ele não nos frustra, não decepciona. Ele nos corrige. Ele nos corrige, né? Somos ovelhinha, ele pega o cajadinho, ele vai pondo em ordem. Mas ele não frustra. E muitas vezes saímos da igreja, deixamos de congregar, porque aquele irmão está lá. Eu não vou, porque eu descobri que o fulano está na igreja. Queridos, isso é perigoso? Como vamos herdar o mesmo céu, pensando dessa forma? Mas Paulo também, ele tinha essa alegria, porque ele via isso nos irmãos, né? E a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos ali no 4, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé. Constância, e em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. E ele fala aqui, né, os Tessalonicenses, eles tinham fé, né, e nas perseguições eles suportavam isso. Por quê? Porque era um povo unido, um povo que se amava, um povo que se preocupava, um povo que se preocupava com o irmão, estavam todos unidos. E é essa igreja que Jesus está preparando para vir buscar. Unida, um só pensamento, um só coração, um só desejo, um só sonho, um amor um pelos outros. Nós precisamos deixar Deus trabalhar o nosso interior e curar as mazelas. Tirar de dentro de nós aquilo que nos machuca, que nos fere, para que possamos ter a plenitude, né, de uma vida com Deus. E Paulo, ele foi lá porque ele estava preocupado com irmãos que, né, realmente estavam lá fazendo contenda, não é verdade? Então, ele também era convicto, né? Paulo era convicto que Deus era justo. Ele fez uma oração pelos Tessalonicenses. Nesses dias, nós temos compreendido que Deus deseja fazer em nossas vidas, através das nossas vidas. O que Deus deseja fazer na igreja é através da igreja. Nos alegramos em ver o que Deus está fazendo em alguns irmãos que têm compreendido seu papel e sua função no reino de Deus. Nós, como liderança, o que nosso coração, ele se alegra quando você conversa com uma ovelha, quando você conversa com um irmão, e de repente ele diz: pastora, caiu a ficha, eu entendi o reino de Deus. E quando a pessoa chega e diz assim, sem você falar, ministrar, o próprio Espírito Santo vem, ministra no coração dele, cai a ficha, ele diz: agora eu entendo, agora eu me posiciono, agora eu vou. É uma alegria no coração da gente, como Paulo fez, ele se alegrava para aqueles que tinham a fé, perseverança. Há uma alegria porque não somos nós, é o Espírito Santo que trabalha em nós, é Ele que nos convence das nossas mazelas, pecados, aquilo que não está em ordem diante de Deus. E é tão gostoso você ver a vida de uma pessoa, o antes dela entender a plenitude do Evangelho e viver o Evangelho, né? Porque muitas vezes a pessoa está 20, 30, 40 anos na igreja e ela não conseguiu entrar nesse nível de profundidade de uma revelação do Espírito Santo, para ela saber quem ela é em Cristo Jesus. E essa revelação, ela muda da água para o vinho. Porque o primeiro passo, ela se converte. Ela se converte, ela entrega a vida para Jesus, mas as coisas, a alma dela não é trabalhada. Ela não consegue se livrar daquilo, ela não consegue andar e deixar Deus ser pleno no corpo, na alma e no espírito. Por isso nós somos 3. E Deus quer trabalhar, né, corpo, alma e espírito. E nós somos muito almáticos.
O que seria isso? Nós temos muitos problemas internos com a nossa alma. E isso tem nos impedido de nos levar à plenitude de uma vida com Deus, sem reserva. Por que que quando nós entramos na nossa alma, dores na alma, problemas na alma, por que muitas não conseguimos romper para o próximo passo em Deus? Por quê? Porque Deus quer nos ver livre e nós ficamos amarrados, né? Acorrentados, muitos anos às vezes. E o Senhor quer nos trazer liberdade nesses dias. Ele quer sarar nossa alma, corpo e espírito. Ele quer que tenhamos um corpo sarado. Ele quer que tenhamos uma alma curada. Ele quer que o nosso espírito seja livre para adorá-lo. E nós precisamos entender isso. E Paulo se preocupava com isso, porque ele era responsável por essas igrejas. Então, hoje nós também nos preocupamos de ver, né, não só os membros da igreja, mas cada um, né, que diz ser cristão, viver a plenitude do evangelho, da palavra de Deus. O que é viver a plenitude? É você obedecer a palavra no que ela diz. Ela é o que ela é e ponto final. E se nós compreender e viver, e não deixar ser somente letra, mas vida em nós, nós começamos a entrar nesse nível que Deus deseja para nós e para a igreja. Amém? Muitas vezes quando estamos estagnados é porque nós somos simpatizantes do evangelho e não envolvidos com ele. Isso é muito sério. O que é ser uma pessoa simpatizante? Né? Ela vê vamos supor, um time de futebol lá, eles jogam legal, né? Eu gosto desse time, eles são joia, poxa, vale a pena, né? Ela é simpatizante. Mas quando a pessoa é envolvida com um time de futebol, eu vou falar isso porque, né, os homens podem entender melhor do que eu, não entendo muito, mas quando a pessoa é envolvida com o time de futebol, quando aquilo está no coração dela, ela faz tudo por aquele time. Ela veste a camisa, o dia que ganha, ela celebra junto, né? Por quê? Porque ela está envolvida com aquilo. Existe essa diferença. Querido, eu quero te fazer mais uma pergunta nessa noite. Tu é simpatizante do evangelho ou você é envolvido com o evangelho? Existe uma diferença. Simpatizante é aquele que vai na igreja, eu gostei da palavra do pastor. Simpatizante é aquele que convive com os irmãos, tem uma confraternização, eu vou lá, tá tudo certo. Me simpatizo, eu gosto daquele povo, né? Mas não se envolve. Se envolver é se entregar, é ter unidade, é ter amor, é comunhão, é ter vida com Deus. Precisamos, querido, nesses dias, mais do que nunca, nos envolver com o reino de Deus. Nos envolver com a palavra de Deus. Queridos, eu penso assim que se cada um fizesse seu papel de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra, como ela realmente é, aonde nós for, qualquer lugar dessa terra, nós encontraremos uma pessoa que falará a mesma língua e deseja a mesma coisa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter essa fé de unidade que somente a palavra de Deus nos dá. Então, nós precisamos sair do nível de estagnação e precisamos nos envolver com o evangelho do Senhor. Em Tiago 1, do 22 ao 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Olha o que a palavra nos diz. Quem pratica, quem obedece, a palavra diz que é bem-aventurado no que realizar. E o nosso sonho como cristão, como filho de Deus, é ter uma realização em tudo que fazemos. Sermos bem-aventurados. E por que isso não tem acontecido conosco, querido? Nós precisamos, não existe mais tempo de nós ser religiosos. Não podemos mais ser religiosos. Precisamos tomar postura
em Deus de mudança. Nós precisamos ter a atitude de viver uma vida com Deus realmente como precisa, conhecê-lo na intimidade. O Senhor deseja nos conhecer na intimidade. Nós precisamos tocar o coração dele com a nossa vida. E isso requer o quê? Uma vida. Eu não digo que seja tão fácil ter uma vida de santidade, mas uma vida que você vive da palavra de Deus. Todos os dias, teu alimento. Querido, se você quer uma mudança drástica para a tua vida, se você quer... Querido, se você quiser dar uns 180 graus na tua vida, você precisa, a partir de hoje, tomar uma decisão de fazer algo que você nunca fez na sua vida. Eu não te conheço para dizer o que você deve ou não deve fazer, mas uma coisa eu sei, que se você praticar o que está aqui, se você ler, se você viver, a sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor vai te conduzir a tomar decisões sábias e certeiras. O Senhor vai te conduzir a você ser próspero em tudo que se for fazer. O Senhor vai te conduzir a ter uma vida plena. Agora, dizer vida plena nesse tempo que a gente vive não é fácil, mas eu quero te garantir que é possível, desde que nós conheçamos o Deus que nós servimos. Isso é muito importante. Precisamos fazer isso, praticar a palavra de Deus, e não somente ouvinte, e não ser simpatizante do Evangelho. Não existe mais tempo para ser simpatizante, querido. Não preciso falar muita coisa aqui. Por quê? Porque eu não preciso falar. Basta olhar ao nosso redor o que está acontecendo. O Senhor está dando sinais no céu e na terra, alertando a igreja a se posicionar, a se levantar como um grande exército. A igreja tomou um posicionamento e muitos estão dormindo. Então, querido, desperta. O Senhor nos incomoda, o Senhor tem nos incomodado nesses dias a levantar, ajudar um povo que está estagnado. Estamos aqui para dar a mão. Não para te dar o peixe, mas ensinar você a pescar. Não para te dar coisas, mas ensinar o caminho. O profeta, ele vem, ele é um farol, ele vem para conduzir. Nesses dias o Senhor está nos incomodando a levar o povo a se posicionar, a ter uma vida plena com Deus, porque nós somos luz nessa terra e sal nessa terra, e precisamos fazer diferença. O tempo está se esgotando. Eu quero dizer uma coisa, sabe, a ampulheta, né? Ampulheta é aquele que tem um pozinho lá, ele vai afunilando depois. Ontem eu estava orando, né, a Deus, assim, conversando sobre a palavra e pedindo, né, assim, puxa, nós estamos num tempo bem complicado nesse mundo, né? E o Senhor me deu uma imagem de uma ampulheta. Eu olhei para aquilo e fiquei na imagem e eu vi aquele pozinho descendo. E o Senhor disse assim no meu coração, né, no meu íntimo, eu estou na metade daquilo que vai descer para baixo. Ou seja, nós não temos mais muito tempo não. E a gente sabe que quando termina esse tempo da ampulheta, tem que virar ela do outro lado. E esse outro lado, querido, nós não queremos estar vendo, entendeu? O Senhor nos avisa que o tempo está se esgotando. Precisamos nos decidir se nós estamos sendo simpáticos ou nos envolvendo com a palavra de Deus. Deus nos deixou um manual de sobrevivência, e eu sempre vou falar sobre isso, sobre a palavra de Deus, para viver nesse mundo. Temos usado ela corretamente? A unidade da igreja, ela só vai acontecer quando todos os cristãos estiverem alinhados à sã doutrina. Queridos, nós estamos vivendo um tempo da doutrina de Cristo está sendo manipulada, adulterada. Isso é muito complicado, porque o que a gente pensa que pode ser, não é. E como discernir a sã doutrina para esse tempo? Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, que nos convence, nos orienta, nos dirige, nos ensina. E para esse tempo, o nosso envolvimento com o Espírito Santo tem que ser diariamente uma convivência íntima com Ele, porque Ele irá nos ajudar entre o certo e o errado, o engano e a verdade. A sã doutrina, a palavra de Deus, ela precisa ser vivida na íntegra. O Senhor requer algo de nós nesses dias. O que será? Obediência.
Se nós entrarmos no período de obediência a Cristo Jesus, nós suportaremos dias maus, sim, porque Ele está conosco, não nos abandona, Ele nos orienta, Ele capacita, Ele abre portas, Ele abre caminho. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar alinhados à sã doutrina. Não devemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amados, eu digo para você que somos bombardeados de muitas informações e isso tem nos prejudicado a nossa fé com Deus. É como se fosse um rio de água suja. Está correndo muita coisa ruim ali. Na nossa vista, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, naquilo que ouvimos, está correndo muita água suja. É tempo de águas tranquilas, águas limpas, onde a gente possa realmente mergulhar em Deus. Precisamos entender isso. Nós somos guardados por quem nunca perdeu uma batalha. Aqui começa uma grande esperança para você, querido. Eu quero te dizer, tu é guardado por quem nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. Nós somos guardados pelo príncipe da paz, pelo grande eu sou, pelo Criador do universo, aquele que nos gerou dentro do ventre da nossa mãe, aquele que nos capacita, que nos escolheu primeiro, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu seu filho por nós, querido. Ele é aquele que nos guarda. Ele nunca perdeu uma batalha. E se nós estamos nele, não perderemos batalha. Teremos luta sim, mas Ele sempre estará conosco. A palavra de Deus nos garante. Porque Jesus fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias estarei convosco. Isso é fé em ação. Crer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero te garantir isso. Você não está sozinho. Somos protegidos por quem deu ordem ao mar e ele se acalmou. Somos sustentados por quem multiplicou pães e peixes. Somos amados por aquele que se entregou e morreu em meu lugar. Ele ressuscitou e vive, e nós estamos vivendo escondido nele. Querido, eu quero deixar essa palavra, que Paulo, no final ele ora pelos tessalonicenses. Eu quero declarar nessa noite, querido, a tua fé entrando em ação. Eu quero que você tenha um posicionamento de fé como nunca antes na tua vida. Porque quantos anos servimos a Deus? Quantos anos nós vamos ler a Bíblia? Queridos, eu quero que você entre num nível mais profundo de conhecimento com aquele que te guarda, com aquele que te capacita. Eu quero que você entre num nível maior de intimidade com o teu Pai amado da tua alma. Nessa noite, querido, eu quero deixar essa palavra para você. Assim como Paulo se preocupou de ir lá ver os tessalônicos, como eles estavam, como a unidade deles, e a preocupação que Paulo tinha, por causa das tribulações que eles estavam passando, para eles não darem ouvido para o inimigo, Paulo também se preocupava e orava por eles. Ali no 11, diz assim, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e da obra da fé. A fim de que, no 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo, né? Jesus seja glorificado em nós. Ele será glorificado em nós e nós nele. É muito glorioso isso quando entendemos. É muito glorioso que o Senhor nos guarda debaixo das suas asas. É muito glorioso quando nós entendemos o sobrenatural de Deus. Querido, dá um passo a mais. Eu quero te encorajar nessa noite a sair do natural. Eu quero te encorajar a você entrar no nível espiritual, além daquilo que tua capacidade, além do que você pode pensar. Eu quero que você entre nesse nível de fé. Busque ao Senhor como nunca. Querido, eu posso dizer, esse ano é o ano de buscar intensamente a presença de Deus.
Também, por outro lado, da turbulência do que está fazendo, o que é acontecendo na terra. Existe um mover de Deus vindo sobre nós. Isso é fato. Isso não é uma teoria, isso é fato. Eu quero deixar nessa noite para você que Jesus está soprando um vento. Jesus está soprando um vento sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. Por isso, querido, não temas. Não temas e não fique receoso e tenha coragem de se posicionar como nunca antes na tua vida. Tenha coragem, vai valer a pena, porque Deus está preparando algo tremendo para a sua igreja e o Espírito Santo está sendo enviado para nos ajudar na missão. Isso é maravilhoso. Ele está em nós, está conosco, mas Ele está nos capacitando a fazer algo que nossos olhos não viram ainda. E nem sonha o nosso coração. É tremendo. Eu quero te encorajar, querido. Você que se sente, às vezes, desanimado, esquecido, né? Às vezes, tipo, não tenho coragem nem para ir na igreja, não sei. Eu quero te encorajar. Se posicione. Você é uma ovelha escondida atrás do aprisco. Você é uma ovelha escondida atrás da montanha. Eu quero te dizer, vem para fora. Vem para fora, deixa Jesus te limpar, te purificar e te usar, porque você foi chamado para ser usado por Deus. Amém, querido? Eu quero te encorajar nessa noite. Levanta-te, anima-te, se posiciona, ora, busque, porque Deus está preparando, está vindo um vento que vai te tirar a tua estrutura do medo, da angústia, da depressão, vai te levar num descanso no Senhor. Isso é fato. Eu posso te garantir isso, que o Senhor está vindo para te dar vitória. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre o teu coração e que você possa realmente nesse mês, nesse início de ano, tomar um posicionamento como nunca antes. Faça o que você nunca fez em relação às coisas do alto. Jejue, ore. Comece devagarinho, vai pegando gosto. Comece a ler a palavra com mais intensidade. Querido, eu não dou meio do ano. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu não dou meio do ano. A tua vida será mudada completamente. Amém? Feche teus olhos onde você está. Eu quero orar e abençoar a tua vida e a sua casa. Pai querido, nessa noite nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Porque ela é poderosa, só ela tem poder de nos mudar. Mudar por dentro, Senhor. Mudar convicções, mudar estrutura. Só ela tem poder, Senhor, de nos alinhar a Ti. Eu quero declarar sobre o Teu povo, todos esses que estão assistindo, todos os amados que estão assistindo nessa noite, sejam tocados, transformados pelo Teu amor, Senhor. Que realmente cada um não seja somente simpatizante, mas se envolva contigo e com a Tua palavra. Se envolva porque o Senhor está ansioso em se manifestar de uma forma mais intensa. Senhor, toma o coração, toma a vida, Pai. Eu quero declarar cura sobre todos que estão assistindo, que estão enfermos. Eu quero declarar cura nas emoções, cura na alma. Senhor, vem com o teu refrigério, vem com água viva sobre cada coração e que cada um possa se levantar, Senhor, se levantar em fé nesses dias. É isso que precisa, Pai. A tua palavra diz, quando Jesus voltar, haverá fé na terra. Senhor, que comece em nós essa fé a ser movida para o sobrenatural. Eu quero declarar a tua bênção sobre cada vida que está nos assistindo, Pai. Que o Senhor abençoe a sua semana, a sua família e que tudo que colocar a sua mão seja prósperas. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por nos assistirem. Nós estamos muito felizes, nos convidamos. Venha participar conosco, né? Nós não é uma igreja perfeita, nunca existe, mas estamos aqui, queremos te receber e te amar, querido. Recebe essa palavra no teu coração. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que bênção essa palavra. É isso. Vamos sempre ficar firmes, ser uma igreja forte na mão do Senhor. Quero dar uns avisos para a gente encerrar. Não sai ainda. Primeiro, semana que vem nós vamos voltar então para o nosso culto presencial, culto de ceia. Por gentileza, venha, né? Vamos estar na Rua das Acácias 425, em frente ao ginásio Joaquim Prestes.
Então, por gentileza, venha. Quero convocar todos, irmãos. Às vezes, alguns irmãos acabam sendo faltoso. Venha, traga a família, vamos reativar todas as atividades, trabalho infantil. Segundo aviso, quero que você, pai e mãe, que você abrace a causa do Ministério Infantil. Algumas atividades são colocadas para serem feitas e a gente precisa muito que os pais enganjem nessa obra também. Então, algumas atividades que o tio Márcio, a tia Alessia pedem, quero pedir que vocês possam acompanhar. Outro aviso bem legal aos jovens aí e a todos que quiserem participar, nós vamos ter então em Assis Chateaubriand o acampamento Som de Avivamento, que a Igreja Batista Nova Aliança está nos convidando para o intercâmbio. Eu também vou estar lá trazendo a palavra, então será no período de carnaval, dos dias 26 a 28 de fevereiro, sob ressalva da questão talvez da pandemia, mas acredito que vai dar tudo certo até lá. Então a gente gostaria que os irmãos pudessem participar. Hoje as inscrições estão 180, talvez eles já me adiantaram que vai haver uma promoção rápida, talvez para R$150, e aí cada um por conta na questão do deslocamento. Mas se você tem dificuldade, quer participar, vem falar com a gente está à disposição. Trabalho de ação social, as cestas básicas, se você conhece uma família que precisa, não só de alimento, mas de algum auxílio, de trabalho também, Nós não queremos apenas dar o peixe, mas queremos ensinar as pessoas a pescarem, queremos assistir aqueles que estão necessitados. Então, encaminhamento de emprego, portas, venha falar com a gente, manda os recados aí no privado, a gente vai estar à disposição. E por último, queridos, fique com a gente nas redes sociais, siga-nos, Casa do Pai Guarapuava no Instagram, Casa do Pai aqui no YouTube também. Então, fique com a gente, os avisos estão sempre ali e a gente vai estar divulgando cada vez mais. Deus te abençoe muito, que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que a presença do Espírito Santo te acompanhe essa semana, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fique sempre na casa do Pai.